Bom dia, pessoal, bem-vindos à nossa reunião. Se juntem-se a nós, ponham-se à vontade, nós vamos louvar a Deus. Bora lá. A vergonha me separou, tanto peso me condenou, mas teu perdão me libertou. Estava morto sem entender, e os meus erros eu quis esconder, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Amém. A sua graça, ela encontrou o nosso ser. Vamos declarar isto. Tua graça salvou o meu ser, e hoje livre sou por teu poder. Jesus, eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, por tua glória cadeias quebraram. Estava perdido, mas me encontraste, e hoje sei que me chamas teu filho. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor hoje vivo. Há esperança para o futuro, pois tua voz me chamou e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Amém. É mesmo isto que acontece quando Jesus nos chama. A morte não nos derrota mais. E eu convido-te a continuares connosco e a continuar a declarar estas verdades, porque Deus está connosco e Deus está contigo, está onde tu estás neste momento. Ele está bem perto de ti. Então, bora lá declarar isto, que Ele é a nossa rocha eterna, que é em quem nós podemos confiar. Ele é a nossa confiança, é a nossa esperança. Obrigada, Jesus, porque nós te temos tão perto de nós.
Tu és a rocha eterna, meus pés estão firmes em ti, somente em ti, Jesus. Reinos e nações passam, mas nós confiamos no teu nome, no nome de Jesus. Somente no nome de Jesus. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Tu reinas em justiça, não há igual ao teu amor. De mim tu és Senhor. Teus são os nossos sonhos, nossa esperança está no nome de Jesus. Somente no nome de Jesus. Amém. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Nossas mãos para celebrar a Jesus. Teu reino não tem fim, declaramos que és Rei. Erguemos nossas mãos para celebrar a Jesus. Teu reino não tem fim, declaramos que és Rei. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Tu és o nosso Rei eterno, te exaltamos e adoramos. Tu és o nosso Rei eterno, vitorioso e poderoso és. Olá pessoal, tão bom nós podermos, ainda que todos e cada um nas suas casas, continuarmos a louvar o nosso Deus, que é bom, que é grande, que é poderoso, que está presente e que se interessa por cada um de nós. A verdade é que vivemos tempos difíceis, desafiantes, cada vez está mais próximo, cada vez sabemos de mais histórias de pessoas que estão efetivamente a sofrer com esta questão da pandemia, e como igreja, mais do que nunca, nós precisamos de ter uma voz, nós precisamos de estar unidos em oração, nós precisamos de ter uma parte ativa enquanto igreja na vida das pessoas, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então fica o desafio de chegares perto, de, independentemente de quais é que sejam as necessidades que pessoas que tu sabes que estão a passar, seja elas de foro financeiro, seja de questões de solidão, de saúde mental,
vamos como igreja marcar uma posição e estar perto, estar próximo, trazer Jesus de uma forma prática à vida e à casa das pessoas. Eu gostava que nós todos orássemos em conjunto e intercedêssemos não só pelas famílias, pela nossa comunidade, por famílias e amigos nossos, mas também pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Juntem-se a mim em oração. Deus, muito obrigada porque Tu és Deus fiel, porque és Deus que está connosco, que promete nunca nos abandonar, Senhor. E quando vivemos tempos tão desafiantes, nós pedimos-te, Deus, que Tu possas estender o Teu braço, que Tu possas ouvir, Deus, o nosso clamor, os nossos pedidos, Deus, de socorro e de intervenção Tua. Deus, oramos para que durante esta semana, Deus, Tu de facto possas intervir no nosso país, na nossa nação, Deus, e na vida daqueles que estão a sofrer, Deus, que têm o seu futuro de alguma forma incerta, Deus, que têm sofrido de solidão, que têm sofrido fisicamente, que têm sofrido por questões financeiras. Deus, ajuda, Senhor, e estende o Teu braço e estende-o também na forma da Tua igreja, Deus, que como filhos Teus, Deus, como seguidores de Ti, Senhor, que nós possamos estar próximos, que nós possamos estar atentos, que nós possamos chegarmos, Deus, até à nossa comunidade, Deus, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, Deus, e trazer a esperança que há em Ti, trazer o amor e a graça e o favor que há em Ti. No nome de Jesus, usa-nos como igreja, Deus, e estende o Teu braço também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tão bom sermos igreja e podemos, tal como a Eva disse, cumprir o nosso papel e tentarmos ir ao encontro daquilo que são as necessidades também das pessoas e, acima de tudo, orarmos uns pelos outros e orarmos também pela nossa nação. Nós vamos levantar a nossa oferta nesta tarde, é uma forma também de expressão da nossa adoração a Deus, por isso vai aparecer também no ecrã as várias formas como podem fazer, através de MBWay ou transferência bancária. Ninguém se sinta obrigado a fazê-lo, mas é alguma coisa que nós, Cristo, e o seguimos, que o fazemos mesmo de coração, com amor, porque Ele fez tudo por nós, ok? Então nós vamos levantar a nossa oferta, de seguida vamos ouvir os anúncios e logo depois dos nossos anúncios nós temos a alegria de poder escutar nesta tarde o pastor Nuno Ornelas. É bom nós recebemos os nossos amigos também em nossa casa e desde já um muito obrigado ao pastor Nuno também pela sua disponibilidade em poder estar connosco e acreditamos que vai ser mesmo de grande bênção para as nossas vidas nesta manhã, está bem? Então vamos ouvir os nossos anúncios e logo de seguida o pastor Nuno Ornelas vai estar a partilhar a palavra de Deus connosco. Não, agora já não digo. As agendas. 3, o que é que tu disse? 3, 2. Isto não faltes, foi ali um bocado. 3, 2. Está a gravar? 1. Olá, igreja! Queremos relembrar alguns anúncios muito importantes, por isso, tomem nota. Termos a oportunidade de todas as semanas nos juntarmos para celebrar Jesus é brutal. Por isso, no próximo domingo, temos a nossa reunião às 10h30 aqui na Escola ESA de Queiroz. Não faltes! É já no próximo mês que vamos ter o nosso retiro de casais. Se ainda não te inscreveste, ainda vais a tempo. Tens até ao dia 31 de janeiro para te inscreveres. Desafiamos toda a igreja para que possa orar por este fim de semana, para que seja um grande momento de crescimento para todos os casais. Alguma dúvida que tenham, falem com a Débora Silva ou com a Débora Santos para esclarecimento das vossas dúvidas. Inscrevam-se! E pronto, é isto. Até para a semana. Estava impecável. Então, olá a todos, bem-vindos aí a esta emissão online da Vida Lisboa. É um espetáculo estar aqui com vocês. Os vossos pastores são pessoas incríveis de Deus também, que são inspiração para mim e para a nossa igreja. Ainda um destes dias, há uma semana e tal, eu estava a falar sobre eles. Eu já vou ao texto, mas deixem-me só fazer, honrá-los desta forma, em que eu estava a falar com um outro casal em que, bem, no meio da questão da pandemia, etc., as pessoas estavam um pouco desanimadas em relação, por acaso foi a assistência em termos da celebração em si. E eu estava a dizer, vocês têm que estar animados, vocês têm que o povo tem que olhar para vocês e ver-vos animados. Porquê? Porque nós temos que inspirar as pessoas também, né? Nós como líderes. E eu estava à procura, quem é que eu vou usar como exemplo de liderança inspiradora? E eu disse, olha, por exemplo, o Tiago e Eva.
pá, eles são sempre inspiradores, independentemente das circunstâncias. Eu lembro, eu já tive algumas vezes com eles são sempre inspiradores. E não é inspiradores porque tudo está fantástico. Não, eles têm uma constante inspiração e eu disse, olha, vocês inspirem-se da maneira deles agirem. A maneira como eles lideram, etc., eles são inspiradores. E essas pessoas disseram, olha, é verdade, todas as vezes que nós tivemos com eles, quer a nível pessoal, quer de igreja, eles são inspiradores. Então é um prazer poder estar aqui na casa que é liderada por este casal tão fantástico. Eu gostava de partilhar alguma coisa da palavra de Deus convosco, que está em Atos, capítulo 27. E é um episódio muito interessante onde Paulo ele está num navio e nós vamos extrair alguns princípios bíblicos sobre adoração, mas na forma de algumas âncoras que nós percebemos daquilo que aconteceu aqui. E eu passo a ler e diz assim, Atos 27:13, acompanhem por favor, está bem? E diz assim, soprando brandemente, eu não me apresentei, desculpem, eu sou o Nuno, eu sou o pastor sénior da comunidade cristã de Lisboa. Então, versículo 13, soprando brandemente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam custeando Creta bem de perto. Ou seja, havia uma viagem, eles perceberam que a viagem está a correr bem, nós vamos continuar, o vento está a bater suave, aqui o vento sul, e nós vamos conseguir. Eles levantaram ferro e iam na costa de Creta, perto de Creta. Mas não muito depois. Porquê? Porque Paulo já tinha avisado. Paulo disse, olha, não façamos isto. Mas ainda assim houve alguma teimosia e eles avançaram. Mas não muito depois, versículo 14, encadeou-se ao lado de uma ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, ou seja, uma mini tempestade. Vamos pensar assim. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, de repente toda a circunstância se mudou, tudo se transformou. Isto faz-nos lembrar alguma coisa, né? A gente está... o vento está bom, a coisa está boa, vamos. Não vamos. De repente tudo muda, as circunstâncias mudam. E diz assim, cedemos, notem que, até no cedemos, isto é Lucas que está a escrever, ele enquadra-se na história, ele está a fazer a narrativa, porque Atos é um livro histórico, é uma narração, tem princípios que nós podemos usar, como os que nós vamos usar, mas é uma narrativa e Lucas introduz dentro dessa narrativa. Então ele diz, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Lá mais para a frente, no versículo 29, e aqui eu vou tentar extrair o meu primeiro princípio, diz assim, temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa, ou seja, quem estava lá dentro do barco, eles mandaram da popa 4 âncoras. É interessante que 4 âncoras. E esperavam que o sol aparecesse. Então nós percebemos que haviam 4 âncoras no barco que são lançadas e que representam alguns princípios que nós vamos perceber. Lembre-se que a âncora não é apenas para nós nos fixarmos num lugar, mas as âncoras servem também para estabilizar o barco. Não é apenas para tu ficares num lugar, mas serve como estabilizador do próprio barco. Porque tu podes estar num lugar e ainda assim seres, por causa das ondas, e tu ires contra as rochas. Ou seja, não basta às vezes uma âncora apenas para tu estares num lugar. E eu espero que isto seja bênção para vós. Não nos basta estarmos ancorados num lugar, nós temos de estar equilibrados nesse mesmo lugar. Isto é um princípio muito interessante. Voltamos lá ao versículo 25 e nós percebemos esta primeira âncora, onde Paulo fala para toda a tripulação e ele diz assim, portanto, senhores, tende coragem. E a primeira âncora que nós podemos usar como um aspecto de adoração, e pode parecer que não, mas vejam isto, é a âncora da coragem. Nós temos que ser corajosos. Eu escrevi assim, aprenda a ser um auto-herói e não uma vítima das circunstâncias. Que é tu entenderes assim, nele... Porque eu estou nele, não provém de mim, mas nele eu sou mais que vencedor. Eu não sou vítima, eu sou mais que vencedor. Então eu preciso de ter coragem. E a coragem no meio da adoração, às vezes, por isso é que eu estava a dizer que isto pode parecer um bocado assim meio fora, mas eu tenho que ter coragem para adorar a Deus. Tens, porque tu olhas para as tuas circunstâncias e tudo o que te apetece não é adorar, não é tu submeteres-te a Deus, é tu tentares argumentar, é tu fazeres esquemas, é tu ires para o Facebook ou para o Instagram e dizer a culpa é do governo, não, afinal a culpa é nossa, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é
seja, sei lá, qualquer coisa. Então, nós temos alguma dificuldade em nos render a Deus e dizer: eu vou adorar, ainda que as circunstâncias pareçam tenebrosas, e são, e sombrias, ainda assim, eu estou ancorado na coragem que me faz adorar a Ele. Então, o que é coragem? Coragem, muitas vezes, não é ter força para ir em frente, mas é não ter forças, mas ir em frente mesmo assim. As pessoas às vezes pensam: não, eu como tenho coragem, eu tenho força para ir em frente. Não, às vezes nós não temos, e nós vamos. Vamos como? Cambaleando. Lembra-te, se a vida te mandar abaixo e tu estiveres a comer o pó desta vida, aproveita e adora a Deus. Já que estás lá em baixo, não te debatas mais, aproveita e adora a Deus. Isto aqui é o coisa do microfone, sim? Mas não há problema, né? Continua a gravar. Então, se tu estás de alguma forma no chão, por causa da vida, das circunstâncias, seja o que for, aproveita e adora a Deus. E isso é preciso coragem. As pessoas que mais adoram são as pessoas que são mais corajosas, que não permitem que a sua circunstância limite o nível de adoração. Notem isto, a maior parte dos personagens, se não todos, tirando Cristo, mas a grande parte dos personagens bíblicos, eles não sabiam como é que ia ser o final da história. Eles sabiam lá, Abraão sabia lá, ele tinha as promessas, mas ainda assim, ele tinha que ser corajoso o suficiente para crer. Não era apenas, eu tenho a promessa, então... Não, havia coragem. Um episódio, vamos dizer assim, um episódio de cada vez. E assim é connosco também. Por isso Paulo, ele declara: tende coragem. Esta é a primeira âncora, onde nós devemos estar ancorados. A nossa adoração sai como um ato de coragem. Número 2, é a âncora da confiança em Deus. No versículo 25 ele explica: portanto, senhores, tende coragem, pois eu confio em Deus, que tudo se irá cumprir conforme me foi anunciado. Ou seja, ele tem uma confiança em Deus totalmente ancorado a tudo o resto que vai acontecer. É como se ele dissesse assim: eu não sei quanto a vocês... Ouçam se isto não é interessante. O cristão deve dizer assim: eu não sei quanto a vocês, sociedade, eu não sei quanto a vocês, o resto da minha família que me observa, eu não sei quanto a vocês, os meus colegas de trabalho, eu não sei quanto a vocês, seja o que for, eu confio em Deus. Eu sei que nós vamos chegar a bom porto. Eu não sei qual é o porto, eu não sei quanto tempo demora, mas eu confio em Deus. Então, que a minha confiança seja de tal forma contagiosa, tendo coragem. Por isso o cristão tem que ser uma luz no meio das trevas. Nós temos que fazer isso, nós temos que salgar. Nós fomos formados em Cristo para isso mesmo. Então Deus, ele é totalmente confiável. Porquê que eu o adoro? Porque eu posso confiar nele. Ele não é como algumas pessoas onde nós depositamos confiança. Eu sei que isto vai ressoar para alguns de nós, onde nós colocamos confiança apenas para chegar à conclusão que não era de confiança. Situações que nos pareciam de confiança, mas não são. Eu posso, até o controle que nós achávamos que já estávamos a ter, de repente foi-nos roubado. De novo, o governo disse: não, toda a gente confinar. Não. Ainda que seja um confinamento que nós possamos desconfiar, devia ser mais violento em termos, não é toda a gente, fecha tudo, etc. Não interessa, mas o governo, de alguma forma, nós percebemos que nós não podemos confiar apenas no governo, nós não podemos confiar na segurança que nós temos à nossa volta, nem sequer na estabilidade. Nós precisamos de confiar em Deus. Deus é totalmente confiável, não é como as pessoas ouçam isto. Deus não é como tu és. Tu nem em ti próprio deves confiar às vezes. Tu deves pensar: se for por mim eu não consigo. Agora eu confio no Deus que vive em mim. Eu pus um exemplo e eu sei que isto vai fazer sentido para muitos de nós. O exemplo do sal e do açúcar. Se eu tiver 2 potes de sal e açúcar, em muitas coisas eles vão ser parecidos, e eu não posso confiar na minha percepção estética ou visual do que eu estou a ver à minha frente. Sabe quando é que eu percebo quem é quem? Quando eu provo. Quando eu provo, há pessoas e circunstâncias que parecem ser açúcar, mas depois da gente pôr lá o dedo e provar, a gente pensa: putz, é sal. Deus não. Deus é totalmente confiável. Porquê? Porque eu provei e eu vi.
Então eu entendo que ele é de confiança. Esta é a segunda âncora, a âncora de nós confiarmos em Deus. Então a minha adoração tem como base não o meu esforço, mas a confiança que eu tenho, e eu provei, ele é de confiança. Número 3, eu tive muito prazer em preparar esta âncora para vós. Diz assim no versículo 31, então Paulo, porque quando as coisas começaram a complicar, Paulo toma uma posição de liderança e diz assim, então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis estar em segurança. É interessante isto. Ele está a dizer, ouçam, se estes homens que estão aqui, todos, não permanecerem no barco, nós não vamos estar em segurança. Porquê? Quando o barco aquilo começou a vacilar, houve alguns soldados e algumas pessoas de responsabilidade que a palavra diz uma coisa interessante, que fingindo que estavam a mandar coisas fora, começaram a pôr uns botes de tipo salva-vidas e a quererem ir embora do barco. Ou seja, vocês amanhem-se, nós já não temos nada a ver com isso, a gente vai embora. E alguém chamou a atenção, olha, vocês estão a ir embora. E eles, não, estamos só aqui. Vocês começaram a disfarçar para querer sair do barco. Mas este meu terceiro ponto é a âncora do barco. Permanece no barco. Sabe o que é que isso quer dizer? Permanece. A igreja é um lugar de permanência. A igreja não é um lugar de fugaz. Eu senti-me tão atraído à estética deste lugar. Eu gostei muito da pregação do pastor. Este louvorzão. Eu gosto. Não. A igreja é um lugar de permanência por convicção. Que é, eu estou por convicção, mas ainda bem que o pastor é incrível. Eu estou por convicção, mas ainda bem que a estética do lugar é incrível. Eu estou por convicção e ainda bem que o grupo de louvor é fantástico. Mas eu estou por convicção. Eu não vou fingir. Ouçam, porque é que as pessoas mudam? Saem de igrejas, desanimam. Porque as pessoas veem que de alguma forma o barco está a vacilar da vida delas, então elas começam a desculpabilizar. Não gostei muito da pregação. Não, eu não me senti cuidado. Não, eu achei que devíamos já estar a fazer, não sei. Isso é tudo desculpas. Permanece no barco. Não há um estilo de adoração de alguém que é inconstante. O próprio livro de Tiago fala acerca disso. Diz, não pensa o homem que é inconstante que vai receber de Deus coisa alguma. Ou seja, o inconstante é que quer sempre saltar fora do barco. E depois o pastor tem que sentar com ele e dizer, não, fica no barco, porque... Então, esse tipo de pessoa inconstante não se ingra na vida, não é próspera. Então eu escrevi assim, igreja é a grande casa dos perdidos e achados. Tu que estavas perdido, foste achado por ele e foi-te dado a uma igreja local. Então permanece no barco. Não há um estilo de adoração mercenário que seja aceito a Deus. É tu partires de uma igreja local, a tua adoração é feita a partir de uma igreja local, é a partir do barco, onde estamos todos juntos, para mal, para bem, nós estamos todos juntos nisto. Não é como as pessoas dizem, por exemplo, em relação a toda esta pandemia, que as pessoas dizem assim, nós estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. Há pessoas que o confinamento que estão a fazer num iate. Vocês estão a perceber? Há outros que estão num cruzeiro. Mas há outros que estão em canoas. Nós não estamos no mesmo barco. Agora, a igreja, em termos de sociedade, nós não estamos no mesmo barco. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Em termos de sociedade, nós não estamos no mesmo barco. É completamente diferente. Alguém que está a viver num apartamento de, 80 metros quadrados, do que uma pessoa que tem uma piscina, que tem um relevado. Não estamos a fazer o mesmo confinamento. São coisas distintas. Não estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Mas na igreja, não. Na igreja, realmente, nós fazemos parte de um barco. Então a Vida Lisboa é um barco onde tu tens de ter prazer em estar. Onde tu percebes, mesmo que haja aqui oscilações e mudanças repentinas, e de repente há um confinamento, e depois há uma outra mudança qualquer, e alguma coisa aqui está a destabilizar, seja o que for, mas eu vou permanecer no barco, eu não vou usar uma desculpa para saltar fora do barco. Por isso é que Paulo diz, se vocês não ficarem todos aqui, vocês não vão estar em segurança. É a garantia de Paulo. Notem isto é jogo em equipa. Jogo em equipa. Se vocês repararem, por exemplo, num jogo de futebol, o nome mais importante que aparece não é o que está aqui nas costas.
é o que está na frente, que é o que me representa, é este símbolo aqui. Por exemplo, se nós estivermos a ver um jogo do Benfica ou do Porto, o que é mais importante? É o nome que está nas costas ou o nome que está na frente? O nome que está na frente, está nas costas é irrelevante. Tá, vocês estão a perceber? Então nós devemos estar no mesmo barco, sempre com esta ideia. O que está na frente é que importa. Eu não perco a minha individualidade, mas o que está na frente é que importa. Imagina no vosso caso, eu sou Vida Lisboa. Sou diferente, venho de um outro background, às vezes a cena vai assim, mas eu faço parte, podem contar comigo. Quando convocarem eu vou estar lá, eu vou dar a minha vida por isto, estar no barco. Então a igreja é feita de famílias pastorais, não é apenas uma família pastoral, todos cuidam, todos estão juntos. O barco é o lugar mais seguro. E deixem-me fazer esta analogia. É como a Arca de Noé. Vocês já imaginaram o que é a família de Noé na arca, com todos aqueles animais, aquela confusão e aqueles cheiros e aquelas coisas? Porque isso é muito animal, aquilo tinha uma ou duas janelas. Estou a imaginar todos os animais a fazerem as suas necessidades no barco, tudo assim à molhada. Então, imaginem, aquilo era super problemático, às vezes cheirava mal. Não devia ser o lugar mais confortável do mundo, porque imaginem que agora é jeito de brincadeira, não é? Eu, se fosse Noé, eu estou a dormir na arca, não é? E estou a pensar, já andei aí a cuidar dos animais todos, estou a dormir, de repente aparece um mosquito. Eu não posso matar um mosquito. Porque só há dois. Eu mato um, eu estou encrencado com o Senhor vai-me castigar. Então, se é o ambiente mais hostil de estar, às vezes é um ambiente que cheira mal, etc. Mas ouçam, a Arca de Noé representa a igreja, que é a arca, ainda que às vezes haja coisas que não são confortáveis, é o lugar mais seguro à face da terra. Então a tua igreja, para ti, neste momento, é o lugar mais seguro da terra. Então tu podes adorar em segurança, porque tu estás ancorado no próprio barco. Tu não estás a usar de desculpas. E leiam o texto, Atos 27, é incrível. Eles estão a tentar desculpabilizar para fugirem. O barco é o lugar mais seguro. Deixem-me ler para vós alguns versículos que eu acho muito interessantes sobre... Porque como é que eu permaneço então no barco? E eu só tenho mais um ponto, eu vou ler este texto. Porque como é que eu então permaneço no barco? E diz assim, Isaías 58, porque o povo estava-se a queixar a Deus de que nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós adoramos, mas tu parece que não fazes nada em nosso favor. E Deus explica como é que eu permaneço no barco, como é que eu tenho a certeza que eu estou ancorado no barco. E ouçam este texto, é muito interessante, diz assim, Isaías 58:3, e questionavam por que jejuamos e consagramos o dia agradável do Senhor, ou seja, porque é que nós consagramos o nosso domingo, o que é o nosso domingo, consagramos o dia agradável ao Senhor regularmente, se tu não reparas. Para que é que eu estou no barco se tu não estás a reparar que eu estou no barco? Porquê que eu estou no barco a dar a minha vida por isto? E parece que tu não estás a notar, parece que tu não reparas em nós. Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Pergunta o povo a Deus. E Deus responde, a razão está em que no mesmo dia da vossa consagração, rapidamente correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continues neste modo e ainda espereis que a vossa voz, ouçam, ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Ele está a dizer, vocês parece que estão a permanecer no barco, mas na verdade vocês não estão no barco, porque vocês só estão no barco ao domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não há um espírito de adoração, mas é um espírito de cada um tem que se safar. Tu em casa não te comportas como um marido cristão, não te comportas como uma esposa cristã, tu não... Isto está a fazer sentido para vocês? Ou seja, há o entendimento de que permanecer no barco não é apenas no domingo. Ser parte da Vida Lisboa não é apenas um evento ao domingo, não. Tu segunda-feira és representante também da Vida Lisboa. Tu na terça-feira tu representas. Como é que tu permaneces no barco sendo equilibrado? E não ter uma noção constante de vejam isto, uma noção constante de uma perfeita inconstância.
E ele diz, mas se vocês se arrependerem, depois a partir do versículo 11, ele diz assim, Yahweh será, Jeová será o teu guia continuamente, e ele vai te assegurar a fartura. Mesmo em terra árida, ele vai revigorar os teus ossos, tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Versículo 12, o seu povo irá reconstruir as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, será chamado, vejam só esta expressão, será chamado reparador de muros. Aquele que adora é chamado reparador de muros, que há uma proteção local à volta daquilo que está a acontecer. Restaurador de caminhos e moradias, ou seja, se ele é um caminho, se Cristo é o caminho, eu torno-me um restaurador do entendimento que as pessoas têm em relação a esse caminho. Se houve maus agentes de marketing, de publicidade acerca do caminho, então eu vou ser conhecido como um restaurador desse caminho. Ainda que o caminho não precise de ser restaurado, mas é a reputação desse caminho que eu estou a restaurar. Então eu invisto a minha vida nele e ele garante isso. E agora, outra coisa sobre o domingo. Ele diz assim, se vigiardes os teus pés, se tiveres atenção, a fim de que não profanes o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor que nós escolhemos? É o nosso domingo. Veja o que ele diz sobre isto. E para não fazer o que bem entendes no meu santo dia. Ele diz, tu queres permanecer no barco? Esta é a ideia. Tu queres permanecer no barco? Não é apenas no domingo. Tu não podes no domingo ser uma coisa e depois o resto da semana ser outra coisa completa. Deus não abençoa, isso é o que ele está a dizer na palavra. Mas ele depois também fala sobre o próprio domingo, que é a postura que tu tens que ter. É a tua postura de adoração no próprio domingo. Ele diz, tu tens de ter atenção como tu vais para esse dia. E ele diz, e não fazes o que bem entendes. Hoje vou, hoje já não me apetece ir, hoje a família está... Vejam só se o grande testemunho familiar não é hoje não posso ficar mais aqui porque tenho igreja. Não, esse não é o grande testemunho. Pois tenho aqui a família reunida, não vou à igreja. Qual é o testemunho que nós estamos a dar? Então ele diz assim, se considerares e chamares ao dia do Senhor de delicioso, diz assim, eu vou à igreja, nem que seja online. Dizendo, olha, eu a partir do momento, eu não sei quando é que vai ser emitido, se é de manhã ou à tarde, é irrelevante, mas naquela hora é primordial, aquilo é uma hora sagrada, não me importa, pode estar a dar o filme mais espetacular, posso ter a casa cheia de gente, não. É dia de celebrar, ok? E ele diz que se chamares o dia do Senhor de delicioso e honroso, o santo dia, se o dignificares, deixando de seguir os teus próprios caminhos e de fazeres o que bem desejas e de falar de forma irrefletida, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria. Queres aprender a ter a tua âncora no barco? Aprende todos estes princípios e, por último, em 6 minutos, eu vou partilhar a última âncora, de onde vem a nossa adoração. Lembrem-se, a adoração tem sempre que estar ancorada em alguma coisa. Okay? Nós falamos agora sobre estar ancorada no barco, que é a nossa igreja local. E por último é a âncora do alimento, que é uma âncora de continuidade. E diz assim no versículo 34, eles, entretanto, na tempestade, ele diz assim, eis que agora, Paulo, eu vos exorto a que comais algo. Ele diz, olha, vocês têm que comer. Porque eles jejuavam e estavam tão nervosos que o próprio Paulo diz é, vocês têm que comer. Eles não conseguem fazer nada se não estiverem bem alimentados. Ele diz, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. A âncora do alimento. Tu queres adorar a Deus? Aprenda a alimentar-te. Não tem grande mistério. Só que a fome espiritual é diferente da fome física, não é? Vocês sabem isso. Quando eu tenho fome fisicamente, eu como para me saciar. A fome espiritual é ao contrário, que é tu comes para ficar com mais fome. Quanto mais tu comes, mais tu queres. Ou seja, se eu tenho fome e eu trabalho para saciar a minha fome, eu ainda vou ficar com mais fome. Então, se eu adoro a Deus no meio da celebração em casa, o que vai acontecer é que eu ainda tenho mais necessidade de adorar. Agora, se eu não me alimento, eu vou deixar de ter entendimento do quão esfomeado eu estou.
Vocês percebem o que eu estou a dizer? Quanto mais tu comes, com mais fome tu ficas. Quanto mais sede tu tens de Deus e Ele vai saciando a tua sede, mais sede tu tens. Por isso é que em Mateus 4:4 diz assim, está escrito, é Jesus na tentação, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então alimenta-te de Deus. Como? Nos momentos da adoração. Eu não consigo, até hoje, e em 3 minutos e 50 segundos, deixem-me dizer-vos este desabafo. Até hoje, eu tenho dificuldade em perceber como é que as pessoas, por exemplo, estão no meio do louvor e da adoração calados. Uma coisa é eu estar num estado de reflexão. Eu estou a meditar. Isso acontece-me. Eu fico quieto na presença de Deus. É que eu estou tão espantado por aquilo que está a acontecer. Eu penso, como é que um Deus tão grande... Ele recebe o louvor de gente tão imperfeita como nós. Ele é incrível, ou seja, eu estou no que eu costumo chamar num espanto e reverência a Deus. Ou seja, eu estou espantado, eu estou chocado que Deus não só recebe a adoração, como Ele toca em nós. Ou seja, Ele podia ficar no trono e só receber a adoração, o louvor, etc, etc, e não reagir. E Ele era digno à mesma. Mas Ele reage. Ele reage. Aliás, as coisas que eu não lhe consigo dizer no meu choro, mesmo quando eu não estou a cantar, a palavra diz que o Espírito Santo traduz isso para o próprio Deus. Que coisa incrível! Agora, eu não consigo perceber como é que alguém fica indiferente nos momentos de adoração, de louvor. Como é que isso é possível? Se eu sou cristão, há uma dívida de gratidão eterna para com Deus. Há uma dívida, que é o que Paulo diz, que nós vamos ficar a dever uns aos outros. A única coisa que vamos ficar a dever é o amor. Então eu estou a ver o grupo de louvor. Há uma dívida de amor que eu tenho com aqueles indivíduos, que ainda assim eu é que lhes estou a dever a eles. E eles estão-me a servir na área do louvor e da adoração e eu vou ficar calado e indiferente. Esquisito isso. Então isso é gente que parou de se alimentar. Então a âncora do alimento é o garante da sobrevivência. Se tu comes, Deus dá-te mais fome. Se tu paras de comer, tu vais perdendo a fome. É engraçado que em termos espirituais isto é uma coisa meio paradoxal. Veja, quanto mais tu comes, Deus dá-te mais fome da sua palavra, da adoração, etc, etc. Quanto menos tu comes, menos fome tu vais sentindo. Porque tu vais esfriando. Então experimenta isso, experimenta entender a âncora da coragem, no meio da tua timidez, da tua indiferença, diz, não, eu vou adorá-lo, eu vou ter coragem o suficiente para adorar a Deus, eu vou confiar nele. Segunda âncora, eu vou confiar porque ele já provou, por isso é que Deus diz, provai e vê. Deus não, mas o salmista diz para os outros, provai e vê, vocês provem, vocês vão ver que ele é de confiança. Permanece no barco, a âncora do barco. A adoração tem que ser baseada num relacionamento de uma igreja local. Deus não recebe uma adoração de alguém que está a estilo mercenário. Tem que pertencer à igreja local, que é um lugar seguro, como eu estava a dizer. Eu tenho que usar esta piada lá na CCLX. Mas a verdade é mesmo que na Arca de Noé podia ser um lugar mais esquisito. Mais cheio de aromas e coisas bem exóticas, mas era o lugar mais seguro à face da terra. A igreja local é um lugar seguro no meio de qualquer pandemia, no meio de qualquer dificuldade. Então permanece no barco. Não inventes desculpa para saltar fora, permanece no barco. A tua adoração terá outra fragrância a Deus. E por último, a âncora do alimento. Alimenta-te. O poder da adoração, em termos de ser uma âncora para onde todas as outras fontes da nossa vida, porque tudo tem a ver com a adoração. Tudo tem a ver com a adoração. Vocês leem Romanos capítulo 1, capítulo 2, todos os devaneios da humanidade têm a ver com a adoração mal colocada. A tentação de Cristo em relação ao que é a adoração. É esta a importância. Então a nossa adoração tem que estar ancorada em sítios seguros. Então, é isso. Olha, eu espero que tenha sido tão interessante para vós ouvir-me, como foi para mim tão bom preparar esta mensagem para vocês e que tenham tirado apontamentos e que tenham lido muito mais além daquilo que eu apenas preguei, porque a grande pregação é o Espírito Santo que faz dentro de vocês. Gostava de poder orar e terminar. Pode ser? Fechar os nossos olhos também.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és uma âncora segura no meio de qualquer tempestade. Mesmo como foi este caso de Paulo, as tempestades repentinas da nossa vida, as coisas que vêm sem avisar, ou as coisas que nós não estávamos à espera, ainda assim nós estamos ancorados em Ti. Senhor, a Tua palavra diz que a nossa âncora, a nossa fé está ancorada no Santo dos Santos. Que versículo incrível, Senhor. Nós não estamos apenas ancorados num qualquer mar, num qualquer terra, nós estamos ancorados dentro do Santo dos Santos. Essa é a moradia da nossa fé, da nossa âncora. Então, independentemente daquilo que a sociedade esteja a viver, ajuda-nos a estarmos atentos, a sabermos discernir os tempos, a sermos responsáveis, mas ajuda-nos a entender, Senhor, que nós, estando ancorado em Ti, não apenas nós estamos fixos num lugar, mas nós podemos ser extremamente equilibrados. E que o espírito de adoração, Senhor, que Tu procuras, que diz que Tu andas como se fosse à caça de quem Te adora em espírito e em verdade, neste momento, durante os próximos domingos na Vida Lisboa, seja constante este espírito de adoração, não de indiferença, não de irrelevância ao que está a acontecer, mas de uma âncora de onde parte a nossa adoração. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Que palavra incrível. Muito Yeah, obrigada, Pastor Nuno Ornelas, Fantástico. por partilhares connosco uma palavra que veio diretamente ao encontro dos nossos corações e tão relevante no tempo em que vivemos atualmente. Pessoal, queria ainda relembrar-vos que ontem começámos o Juntos. O Juntos é um tempo de oração e jejum em favor da nossa cidade, do nosso país. E queremos, como igreja, mesmo marcar este tempo, estes 21 dias que vamos estar a orar, a interceder por 10 pessoas específicas do nosso mundo e queremos muito incentivar-vos e a estarmos juntos mesmo neste propósito. Mais do que nunca é urgente nós unirmos em oração. É uma das maiores armas que nós temos como filhos de Deus. Vamos usá-la e vamos usá-la bem. Resta-nos desejarmos uma boa semana, uma excelente semana. Deus vos abençoe. Yes! Boa semana